sempre que eu levo um estudo na série, um estudo que eu vou passar, eu passo aqui porque eu gosto da linguagem, porque eu gosto da linguagem fantástica, eu gosto do jeito. Não estou nada a ver com Jesus como um organismo criativo, que é uma tarefa muito importante, existindo na catírica. E entre a gente tem alguns evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas, principalmente Mateus, que estão muito preocupados com tradições, fazendo-se um preocupamento em falar a verdadeira história de Deus. Então ele várias vezes dizia coisas que eu acho interessante também, que acho que deve se dar um bocadinho a isso. Mas João, mesmo ficando preocupado com isso, João parece que tem uma sensibilidade maior às verdades, às densas verdades que Jesus proclamou, e isso é meio sério. E é por isso que eu gosto tanto do Evangelho de João, porque apesar de ser uma linguagem simples, é uma linguagem muito densa. Os primeiros exercícios de João dariam conteúdo para aulas, dias, quando João fala, sei lá, do Pério de Deus. É por isso que eu gosto de chamar o Pério de João. E eu gostaria de propor que a gente faça diferentemente nos versos, João capítulo 20, nos versos 30 e 31, ou entre os versos 30 e 31, mas eu não sei os 30. Também, se eu gosto tanto da economia de João, nada mais me explica que na sociedade, porque João escreveu, porque nós temos o verso de João na Bíblia, em um dos versos 5 e 31, ele diz porque esse dever se congele. João 20, versos 30 e 31, dizem assim, na verdade, em Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, esses porém foram registrados, para que creiassem, tem a esguida em seu nome. Qual é o cenário do que está acontecendo aqui? Qual é a questão do João? Alguns décadas atrás, Jesus tinha sido crucificado. Jesus, da Virgínia já estava super, mas bem como os discípulos que estavam avançando, eles não tinham decidido ser super. Jesus veio ao mundo e andou com os discípulos que seriam futuramente vós, nos ensinou diversas verdades. Pegou a liberdade do pecado, e aí nós temos Jesus decifrado. Disso sim você está perdendo. Como assim? Ele é. Jesus é o que traz a liberdade ao nosso povo. Ele que nos livraria de Roma, do domínio romano, e agora ele está tão desequilibrado, ele já está morto há alguns dias, e o que a gente vai fazer agora? Nossos mestres estão mortos. Que esperança existe para nós? Então parece que o medo e a dúvida tomam aquelas questões. Estão duvidosos. O que vai acontecer agora com a gente? Será que tudo aquilo que o Júlio Cristóvão falou não vai acontecer? Mas, então essa crescente do Evangelho Cristóvão que o Júlio Cristóvão cita, e aí, logo em seguida, o Tomé, o inferno mais descreente. Ali desse lado só acredita no vento. Então Jesus aparece para Tomé, e naquele momento Tomé diz, Senhor é meu e Deus sou eu. De forma que nessas duas expressões, nós temos um tratado teológico nisso. Tomé reconheceu que Jesus é o Senhor da sua grandeza, que Jesus é realmente Deus. E esse é um dos objetivos, talvez o objetivo, o principal projeto original. É provar que Jesus é Deus. Provar que Jesus não é um homem comum, mas que Jesus é o próprio Deus. Ok, mas, diante dessa situação, nós temos aqui o Jesus Cristo, que já apareceu aos apóstolos, aos discípulos. E então João, depois de narrar essa aparição, ele fala o porquê que ele escreveu o Conselho de João, que está nos versículos 30 e 31. O objetivo dele é que nós, principalmente nós que entendem que este discurso é escrito para que nós tenhamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu gostaria de referir especialmente no verso 31. Mas é comum, acho que a gente costuma lembrar, memorizar as elaboradas com a mensagem central acerca do texto. Tenho certeza que o Fórum Nacional também elabora mensagens centrais aqui, uma forma de nós memorizarmos a vida e levarmos essa mensagem ao longo dos dias. E com a mensagem central, eu creio que os versos 30 e 31 falam. Os versos dos irmãos conseguem visualizar essa verdade central, essa mensagem central. Principalmente, a Escritura traz essa valor aos homens. Repetir, somente. A Escritura, a Bíblia, somente a Bíblia, traz fé salvadora aos homens. Eu vou repetir isso ao longo do escuto e espero que ao salvo fique em sinal que os irmãos possam ser fortes. De forma, pode ser, eu falo uma revista e depois os irmãos se atentam ao final para que a gente tenha certeza de que ele coroa, e vai atentar isso às nossas vidas. Tudo pois bem,
Só que, não somente essas menções centrais, mas quando nós olhamos para esses versos lógicos, outro principal é a fé que o Espírito Santo quer trazer, crescer no coração dos leitores. O jogo nessa entrevista é que as pessoas venham e sejam ativos no espaço de Deus e se creem em alguém, que é um enviado, aquele que livraria o corpo do pecado, aquele que livraria o corpo da condenação pelo pecado que foi cometido contra Deus. Então, eu criei um exercício aqui, fiz uma estrutura em 4 pontos. Esses pontos são 4 aspectos da fé. Nós estamos vendo que a Bíblia é o único feito para o Mestre Salvador, principalmente. A Escritura traz a fé de Salvador. Nós vamos ver 4 aspectos da fé. Pode ser? Vamos desenhar assim 4 aspectos. O primeiro aspecto, como dissemos, no versículo 31, é o veículo da fé, o meio pelo qual a fé nasce nos nossos corações. O que diz o versículo 31? Esses, porém, foram registrados para que criassem os parâmetros. Esses, porém, quando nós olhamos o versículo 51, tem esse e esse, que está aí. A gente se pergunta, será que esse e esse? Se esse se refere a alguma coisa, e está no verso anterior. O verso anterior, o verso 30, diz que na verdade Jesus fez isso dos discípulos, dentre os outros sinais. Então, estes são os sinais. Nós já sabemos o que Jó está falando aqui. João está falando que estes são os sinais de Deus, para que a fé brote em todos os corações. Falou quando foi uma gesta de João, em um dos capítulos. João diz que apoia grandes sinais heraclógicos virtuosos para provar que o Jesus é de fato Deus. Esses sinais são a transformação da vida, enfim, a cura de um filho de um oficial do rei, a coisa do paraíso, a alimentação da juntidão, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cérebro de defensa, a ressurreição de Lázaro e por fim, depois do fecho que nós estamos vendo, a pesta maravilhosa. Então João edita 8 grandes sinais, e eu acredito que Deus está a acreditar isso atualmente, que Jesus é de fato Deus, e que isso gera em nossa fé que nós criamos que Ele é o Cristo. Eu vou dizer isso mais para frente. Obviamente João não se arremetiu aqui. Como assim? João não registrou todos os sinais que Jesus fez, e ele mesmo fala isso no verso 20 em frase 21. Veja lá o que diz, só virar a página da Bíblia, João 21, 25. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Nós estamos falando que a Escritura é o veículo da fé. João quer, através desse relato, que os Espíritos trabalhem em nossos corações e nós desenvolvamos a fé salvadora. Portanto, o veículo para a fé salvadora é somente a Escritura. Isso mostra o quê? Que a Escritura é o suficiente. Hoje em dia as pessoas geralmente pensam muito em provas. Talvez seja um mal da nossa época, mas todas as pessoas querem provas. Provação é o que todos nós acostumamos a dizer. Ah, eu só acredito em Deus. Ah, eu quero que Deus me prove isso. Eu quero que Deus me prove aquilo. Eu quero que você faça isso de novo. Eu quero que você prove que isso é verdade. Mas quando nós falamos da essência da fé, assim, as pessoas parecem pedir algo a uma paz. Parece que a fé é uma certeza que não é no condítio em que a fé realmente é. Eu falo que a fé é a certeza das coisas. A gente não vê as esperanças daquilo que a idade tem. E quando João fala que esses pilares foram registrados para que nós criamos, ele está falando que isso é suficiente para desenvolver a terra do coração de vocês. Vocês não precisam de mais nada além das Escrituras e da atuação espiritual. Ninguém consegue se converter. Ninguém consegue segurar a cristão sem dizer qual é a proposta da Escritura. Decidimos o meio pelo qual você faz isso. Se você começa a falar das suas experiências do próprio hábito, porque a minha vida é as minhas hábitos, você tem que voltar para a Escritura, porque é a Escritura que contém o conteúdo salvífico. É a característica de Deus como Salvador. Por isso, a Escritura é o veículo da fé. E João 11 dizia que esses sinais públicos foram registrados para criais. O que é que você está falando aí em criais que pode trazer a criação de Deus? Existem 2 coisas. Quando Jesus teve isso, o objetivo dele talvez era mostrar, ou com certeza era mostrar, provar que Jesus de fato era Deus. Olhem os sinais que eu registrei. São fatos. Como diz a Revolução, são fatos verídicos. Mas são fatos reais. São coisas
que de fato aconteceram e vocês podem confirmar por aí. Isso que Jesus fez foi verdade. Esses sinais que eu registrei, eles são verdadeiros e de confiança. Então, diante disso, vocês podem ter a certeza que Jesus era Jesus, de Jesus é o Salvador. Ok, mas eu diria que existe uma outra faceta, um outro aspecto. Quando João escreve isso, ele quer, como eu já disse, trazer a fé ao coração das pessoas. Então, no final das contas, você poderia ter todas as provas possíveis do universo, mas você precisaria crer em Jesus Cristo. Isso é uma arte de fé. Você precisa dar esse passo de fé e reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Esse é o objetivo de João. Ele quer que nós creiamos. Por isso, ele lista todos esses sinais. E João, com esses simples versículos, encalando o objetivo pelo qual ele entendeu isso de uma velha, ele fala: você não precisa de mais nada. Você precisa de espaço suficiente. Aqui é suficiente. A escritura é lá à frente. E parece que isso é algo evidente na instalação que o próprio Jesus deu na história de Lázaro e do mico. Eu não sei qual é a história de Lázaro. Em outras textas, Lázaro é um antigo imígrafo da flor da vida, da flor da videira, mas são dos correios. E o índico é para onde? Para o céu. O índico é para onde? Para o inferno. E o Lázaro é para onde? Para o céu. O Lázaro já é para onde? E há um abismo entre o céu e o inferno. Não me perguntem o que é esse abismo, mas uma forma de via é isso. E aí o rico lá de Belázaro ali fala: Carabalhão, por favor, manda aqui lá para Tifalha os meus irmãos, para que eles não venham parar aqui onde eu estou também. E o que é que eu respondo para eles nesse tema? Eles têm a lei dos profetas e creiam nisso. O que Abraão falou? Eu vou fazer um milagre aqui, eu vou mandar um morto ressuscitar lá e eles vão ficar com certeza. Isso é um trabalho educado, farmacêutica eles não gostam. De qualquer modo, tem a lei dos profetas. Essa expressão, a lei dos profetas, se equivale ao Antigo Testamento. Na maioria desses textos, sabe, há um Antigo Testamento. Existia um aquilo, que cresce naquilo para os seres saldos. Não adiantaria um morto ressuscitar e ela falar para eles, porque eles precisariam ver que a vida existia. Então fica muito claro que esse tempo é exclusivo da Terra. Apenas a vida, somente a vida, faz crescer a Terra em nosso coração. As pessoas vão pedir provas e mais provas e mais provas e mais provas, mas de todas as contas elas vão precisar ter um ato de fé, que nunca existe. É esse o tudo. Portanto, nas mensagens de Aquariola, vejo tudo nas mãos, certo? Onde eu estou filmando, eu memorizei as mãos. Eu não estou usando o Datashov porque eu estou tentando também empregar nos concepcionais. Empregar a minha capacidade de não depender de técnico do governo. Por enquanto, passo a palavra só para minha professora. Ela é só aluna dessa escola. Então vamos assim. Qual mensagem? Tem prazer, você lembra? Que não, só para a última vez, então vou repetir de novo. Somente a Escritura traz fé salvadora aos homens. Os irmãos da TTP são somente a Escritura que traz fé salvadora aos homens. E o primeiro aspecto da fé é o feito. Ela chega até nós através da Escritura. Somente através da Escritura. Mas o texto continua. O versículo 21 continua. E o que eles dizem? Eles dizem que foram registrados para que criassem que Jesus é o Cristo. O que eu quero dizer aqui é que Jesus é o ódio da nossa vida. Mas e se eu colocasse o nome ao lado de Jesus? Posso ter Jesus em Malavé, Jesus em Buda? Ter um outro nome, dividir o espaço com o nome de Jesus? Só de Jesus. Na minha vida eu ainda sei só de Jesus. Tem alguma outra ideia que tenha o seu nome? Então somente tem tudo aqui. Isso mostra o algo exclusivo da nossa fé. Até que chega aquela Escritura, ela tem um algo exclusivo. E esse algo é Jesus. De uma maneira geral, a vida é toda, ela é cristocêntrica. Quer dizer, Cristo-cêntrica. A vida é toda aponta para a pessoa de Cristo. Todas as páginas da Bíblia, todo o livro do Testamento, você vai ver profecias, você vai ver estalos diferentes, você vai ver diversas edições ou mencias de forma que toda a vida é ponto artístico. E ele é o único alvo para diversas técnicas. O alvo é exclusivo. Aquela técnica que a Escritura gera em nossos corações é uma técnica que tem exclusividade em Cristo. Veja o que diz Atos 4.12. Deixe-me marcar aí, João. Estamos aprendendo para Atos
4.12 E para nós mesmos, como essa exclusividade é entre o artilhado e a Escritura. Somente Jesus e nenhum outro. Jesus é o alvo exclusivo da nossa fé, a fé que chega a nós através da Escritura ou somente clara do Espírito para mais que ninguém. Atos 4.12 E não há salvação em nenhum outro, porque a mais do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ok, mas será que nós podemos não acreditar em Buda? Nós podemos não acreditar em Gandhi? Nós podemos não acreditar nesses grandes líderes aí? Mas será que às vezes nós colocamos coisas no lugar exclusivo de Jesus? Será que às vezes colocamos um relacionamento ao lado de Jesus? Tentamos colocar ao lado de Jesus? Às vezes a dependência de coisas materiais como você coloca aqui, ocupando lugares exclusivos de Jesus. A questão é que quando nós entramos no superciclo, nós vemos que nada pode dividir esse espaço. Somente Jesus está lá sozinho. Ele é um órgão exclusivo. Quando nós colocamos a nossa fé em coisas da terra, coisas passageiras, é como um tapete, que até mesmo se puxa. Imaginem a crise de 1929, que abateu o mundo inteiro. A maioria das pessoas se suicidando. Tinham contas milionárias e de dia para noite elas ficaram pobres, porque a Bolsa de Nova York caiu, quebrou. Capta a Bolsa de 1929. Aquelas pessoas estavam colocando toda a sua esperança e toda a sua fé nos recursos financeiros dela, que do dia para noite sumiram. Algo que eles já sentiam, que estavam pobres, totalmente pobres. E quando você coloca algo assim no lugar que é exclusivo de Jesus, muito provavelmente, nós vamos quebrar a cara com esse ditado, porque a nossa fé deve ser exclusiva em Jesus Cristo. Isso é algo que acontece, que na Bíblia tem o nome de idolatria. Quando nós colocamos algo que deve ser em lugar exclusivo de Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, ou no mínimo ao lado de Deus, nós estamos com um equilíbrio idolatria. Nós precisamos, cruzes, rever as nossas prioridades, rever aquilo que o nosso coração fala mais alto para que nós possamos olhar para Jesus e falar: Ele é o alvo exclusivo da minha fé. Ele é aquele que me salvou e é aquele que eu devo adorar. Só esse mês eu falei que eu confio. E é só você chegar pegando através do que os outros falam? Não. Chega pegando através da televisão? Não. Chega pegando através da novela da Dova, que acabou chamando a casa da Dova para quarta-feira das 9? Amor à vida, né? Essa é uma trágica. É horrível. A homogênea chega até nós por ali? Não. A homogênea chega até nós através da... Então, somente através da Bíblia. O verbo é exclusivo. De uma maneira ou outra estou sendo um pouco repetitivo, mas porque às vezes não nos esquecemos dessas coisas. A gente não percebe, mas a gente esquece. A gente começa a falar das nossas crenças. A gente começa a falar de exemplos, de pessoas da história. A gente esquece de pegar um gênero puro de crenças. Foi um gênero proclamado nas Escrituras. Somente Escritura traz fé salvadora aos homens. É isso que os versículos 30 e 31 dizem. Vamos continuar. Nós já vimos perigo, nós vimos Lauro, e agora o texto continua. Vamos lá. O texto diz em versos 31 que foram registrados para que criassem Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos crer que Jesus é somente o psicólogo. Eu já diria que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder da história. Jesus, o grande. Jesus e os líderes da história. Jesus e grande. E as comparações vão de crescer. Aposto que vai crescer. Mas o que o texto fala? Ele fala assim para que vocês tenham que Jesus é o inventador da vida. Para que vocês creiam que Jesus é o psicólogo do mapa, é o psicólogo da história. Para que vocês creiam que Jesus é uma pessoa como quer. Para que vocês creiam que Jesus é somente um profeta? É isso que o texto diz? O texto diz para que vocês creiam que ele é um Cristo, filho de Deus. O que é o Cristo? Isso é importante eu falar aqui. Às vezes nós pensamos que Jesus Cristo é Cristo sobrenome. Igualizamos. Jesus Cristo. Não é isso. Cristo é, na verdade, um termo grego para Messias. Messias é uma palavra hebraica. E o termo grego para Messias é Cristo. O que significa Cristo e Messias unidos? É isso. Que significa? Então, Cristo significa unir. E aí, ao longo do tempo vemos
Aqui que nós temos princípios também que as pessoas querem. Quer dizer, que são heredórios e profetas. 3 classes de pessoas eram erogidas, era um fato cerimonial em que a pessoa era separada de uma atividade especial totalmente relacionada ao serviço a Deus. Então a pessoa era erogida, era colocada no óleo, não é isso que nós vemos por aí, fez o óleo de um menino, não era isso. Era uma cerimônia onde essas pessoas eram erogidas dos reis, dos sacerdotes, dos profetas eram erogidos, e daquela forma eles estavam separados do próprio serviço especial. E a Bíblia fala que Jesus é um Cristo. Ok. Então significa que Jesus é o nosso rei. Concorda? Sim, Jesus é o nosso rei. Jesus é o sumo sacerdote, como diz o Hebreus. E Jesus também é profeta. Às vezes as palavras de Jesus contêm uma série de profecias de coisas que ainda vão acontecer. Mas, mais do que isso, quando nós vemos as profecias do Antigo Testamento se referindo a Messias, nós vemos que o Messias prometido ou mentido, aquele que seria ou mentido, ele tem uma condição de libertação de pecado. Vejam os dígitos da AIA 61. Vamos ler um verso do Antigo Testamento. Vamos ver quais são as missões especiais do Messias, daquele que é o prometido Deus que vivia ao mundo e que é Jesus Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Mas o que o Cristo faz então? Vamos dizer que Isaías diz isso daqui. Isaías diz em Temum, o verso 1 somente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou. Veja, aqui a figura do Messias, o Senhor me enviou para pregar-me com as mãos aos fragrantados, enviou-me a curar os fragrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os afirmados. Para o povo estadunidense do Israel, provavelmente vinha na mente deles uma ideia de libertação política, pois nós estamos aqui sob o juízo de outros povos e o Messias deve nos trazer liberdade política. Mas ele não tinha que se encontrar com a Israel para isso. Ele estava falando, na verdade, da liberdade em relação ao fim do pecado. O Messias vem com um finalzinho. Então é curado ser levantado de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E esta profecia, diz aí, se cumpriu em Lucas, no capítulo pagão. Lucas, no capítulo pagão. Não podemos perder em mente o que estamos vendo aqui agora, o conteúdo da nossa experiência. Precisamos crer que Jesus é uma coisa. Eu estou falando isso para que vocês tenham que Jesus é alguma coisa. Agora vamos ver o que significa dizer que Jesus é o Cristo. Então, Lucas 4, versos 17 e 19. É o cumprimento daquilo que nós temos em Isaías. Vemos no Lucas 4, de 17 a 19. Então ele era o mesmo profeta. Isaías que abrindo o livro achou lugar para mostrar o Espírito. Jesus abriu o livro, o sinacólogo era comum isso, as pessoas abriam o livro e se uniam. Então Jesus faz isso com o ouro do profeta. Isaías e Jesus diz Jesus tem em Márcio 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, criou-me para produzir uma mária de libertação aos cativos e restauração da crista aos sérvios, para punir de verdade os oprimidos e atrevoar o ano aceitável ao Senhor. O que nós acabamos de ver em Isaías está acontecendo aqui. Jesus está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pegar as causadas de libertação. Então, nós precisamos crer que Jesus é o Cristo. Que significa isso? Nós precisamos crer que ele é o Salvador. Ele é aquele que nos trouxe a liberdade. Nós estávamos presos pelos nossos pecados. Nós estávamos ordenados pelos nossos pecados. Então o Cristo, que foi prometido desde o começo da história que estávamos com Deus, Jesus é encarnado. Ele veio ao mundo e agora ele é o nosso Salvador. Esse é o conteúdo da nossa história. As pessoas falam um monte de besteiras sobre Jesus. Os historiadores não conseguem mais entender que Jesus existiu. Nenhum historiador com plena consciência vai dizer que Jesus não existiu. Isso é absurdo, uma coisa dessa, porque existem muitas evidências acerca disso. Mas as pessoas morrem por mais que falado. Bem, Jesus pode ter existido, mas Jesus foi um homem assim como eu, nada especial, não fez nada. Alguns dizem até mesmo que Jesus foi um híbrido fracassado. Por que morreu? Porque se um híbrido morre, esse tipo de coisa não existe. Algumas pessoas falam que Jesus é apenas um exemplo moral. Uma pessoa que lutava por uma causa e que aí morrendo ele deixa o exemplo. Olha, não somos isso. Somos isso que a gente diz.
Olha, não, Jesus é um exemplo. Nossa, que coisinha. Nossa, sempre. A gente fala bem, mas na verdade não. Espera. Aí, Jesus não foi só um exemplo. Jesus não foi apenas um profeta. Jesus é um Cristo. Ele é um Salvador. Existe um início especial da vida dele. Existe uma obra que somente ele pode realizar com as pessoas, que é a obra da liberdade do pecado. Aquilo que o Messias teve no Antigo Testamento é protestado. Por isso que a gente tem aqui um casal que se revolta com esses homens. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as multidões dizem que ele é? Jesus perguntou o que as multidões dizem sobre ele. Quem as multidões dizem que eu sou? E aí, um dizia que o Senhor é profeta. Outros diziam que o Senhor é quem controla a liberdade, o povo. Então o Zicaeta responde: tu és o Cristo, filho do teu Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos, assim como Pedro, precisamos lembrar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador. Ele não é somente o mestre de moral, ele não é o maior psicólogo que existe e muito menos o poderoso de administração de Marcos. Jesus é o Salvador. Ele é o ministério dele para nos salvar do pecado. A obra dele é para nos salvar do pecado, e é isso que João quer trazer para o ministério da conjuntura dele. Ele manda esse ministro para que vocês tenham que criar o Salvador, não para que vocês tenham um monte de bobeiras por aí, para que vocês vejam que ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o objetivo de João. Quando as pessoas perguntarem para nós quem é Jesus, nós devemos ter na ponta da língua a resposta de Pedro. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho que me salvou, que pode me salvar, que me abençoa. Eu mostrei o que é a mensagem central, a mensagem de coisas. Este é a mensagem central. Somente a Escritura trata-se de salvadora de todos os homens. De novo, somente a Escritura é salvadora de todos os homens. Isto está no verso 31 de João. Qual tem a ver com João? É no verso 21 de João. Nós vimos que essa espécie salvadora tem a capacidade de dar dívida. Eu vou ter somente a dívida. Nós vimos que quem é o alvo da nossa Escritura é o homem. Vejam que só estamos dando exclusividade aqui. Somente a Escritura, somente Jesus. E qual é o conteúdo da nossa fé? Jesus é o Cristo, ou o Salvador. Jesus não é o maior discípulo que já existiu. Jesus é o nosso Salvador. Mas o texto continua. Vem o quarto e o último ponto. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha esse resultado. É o resultado da série. Nós vimos o perigo, nós vimos o mal, o conteúdo, mas nós sabemos que a nossa fé não é inútil, porque ela tem resultado. E qual é esse resultado? A vida. Alguns dizem que crer em qualquer coisa é algo bom, mas o que você for nele, em alguns psicólogos de filosofia muito autênticos, se você chegar para um deles e falar assim: eu sou escírica, na verdade não me interessa. O psicólogo vai falar: não, tudo bem, o que importa é crer em alguma coisa. Não se preocupe com isso, o que importa é crer em alguma coisa. Se a gente faz bem, então está ótimo. Pode a gente às vezes falar com um amigo nosso assim: ah não, eu não sou religioso não, mas vale a pena, eu creio em Deus. Eu acho que crer em Deus é um bom efeito na nossa alma. Eu creio em Deus. Vem essa palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem do papo. Jesus é aquele que foi o homem. Estas pessoas estão imediatamente construindo. Você não pode crer em qualquer coisa. Crer em qualquer coisa não é bom. Se você crer no cardétimo, você não vai. Primeiro que você vai com o plano espírito. Você não vai ir lá para o reino. E no entanto, você vai ter a vida eterna. A festa dos indivíduos, ela mostra que apenas a crença nele pode nos trazer vida. E quando digo vida, eu penso em duas coisas. Primeiro, o aspecto da vida cultura. Nós teremos uma vida eterna ao lado de Deus. Uma vida eterna, nós usamos a presença. Vamos precisar de saber quem Deus é, lá, eternamente. Mas a vida não começa lá fora. Nós vamos nos superar isso eternamente. Mas além disso, nós temos vida agora. Sabe por que nós temos vida agora? Veja o que diz o Epédico 2. Vamos lá rapidamente. Epédico 2. Epédico 4-9. Que tipo de vida é essa? É uma questão de cultura. Será que eles estão falando aqui de uma habilidade só da vida eterna? Será que nós podemos buscar essa vida cósmica?
Será que nós podemos? Vamos ver o que diz o Epédico 2. Epédico 2, 4-9. Mas Deus, sendo livre e misericórdia por causa do grande amor que nos amou, rezando-nos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça foi salvo. Juntamente com ele, Jesus se trocou e nos fez assentar para os lugares em que Jesus já era Cristo de Jesus, para mostrar para os segundos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para todos que têm Cristo de Jesus. Porque pela graça foi salvo e lhe deu-te a fé, e se o nome é de vós, é dom de Deus, não de óbvias, para que ninguém se ignorie. Se você não consegue ter um contato entre esses três, nós estamos mortos e aguardamos filhos, quem daqueles que vêm. Falando do energético de João, João não se gosta de João. João registra sempre contrastes. Não somente o energético, mas as epístolas também, as artes, 1º, 2º, 3º e 5º. João falava que Deus é a luz e não dragas. Em 1 João, falava sobre a vida do amor e do ódio. João sempre utiliza o contraste. Só que na escala do 3 é mais clássico para nós. A gente às vezes não entende as coisas que João parece uma cidade. São verdadeiras. Para a gente compreender melhor. Então, quando nós vemos esse contraste, nós olhamos para o verso 31 de João, e ele fala que nós queremos vida. Nós podemos olhar para o verso de Efésios e ver que nós estamos mortos. E a partir de agora, nós nos escutamos de uma vida. Como assim? Nós escutamos um plano que nasce bem para a nossa vida. Agora nós vamos nos escutiver na extinção do plano de João. Nós vamos buscar o moral, aprender mais sobre ele. Nós vamos viver para ele. Este é a vida. Vida não é sair por aí com a última palavra. Vida não é sair por aí com a condição de todas. Vida não é isso. Vida é estar de acordo com a vontade de Deus. Estar submisso à vontade de Deus. É o seguinte. João aponta para algo muito maior. João 14 diz diversas palavras no livro. Ele diz que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. João está falando que se vocês crerem, vocês terão vida. E João 14 diz que Jesus diz que ele compra a vida. O que significa isso? Significa que agora nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. Porque agora nós temos um relacionamento íntimo, profundo e confiante. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso amigo. Nós que a sustentamos aqui. A ele e a nós sustentamos agora é o relacionamento com a própria vida. Ele nos ouvirá, ele é a vida. E agora nós podemos viver como os deuses dão-nos, de uma maneira que nós seremos plenamente felizes. No futuro, quando nós estivermos vivos e aterrissados com o pecado, nós vamos refugiar agora os poderes, o processo de santificação, de sermos mais parecidos com Deus, e assim satisfazer aquele espaço que o pecado deixa em nosso coração, aquele espaço que a ausência do Cristo deixa em nosso coração, porque o próprio Jesus é a vida. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. E essa é a verdade principalmente da Bíblia. Deixe-me mostrar a Bíblia da Missa Recentral. Cada um começou um tempo. Parece que o coral nos visa de volta. Vamos todos nos concentrar. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Um graço. Término saudador aos homens. Somente ela. Nós vimos 4 aspectos da terra. Eu já te exigiria um pouquinho mais de perguntas. Eu te exigiria. Na memória do povo. O primeiro aspecto foi o vivo. Foi vivo. Vocês não gostariam de ver o homem? Alguém é mau? Alguém tem que ficar sem ele? Qual é o conteúdo da nossa história? Jesus é homem? O Cristo, o Salvador. Se a gente declarar o Cristo, a gente tem que declarar o Cristo. Então, se eu declarar o Cristo, vai saber que o Cristo é o Salvador. E agora nós temos o resultado da fé. Qual é o resultado da fé? Vida. Como a gente não pode usar o significado dessa vida atual? Mas às vezes quando nós vamos treinar o projeto das pessoas, eu mando esse texto de João. Eu mando para minha filha. E às vezes eu acho que nós infectamos demais as pessoas. O que o João diz aqui é que eu escrevi isso para que vocês tenham isso a escrever em inglês. Os irmãos, quando leem, conseguem entender isso aqui. É claro, é mito o gesto de João aqui. Às vezes a gente parece que ele infecta as coisas. Não porque veja bem a união hipostática do Senhor Jesus, porque aí o Senhor Jesus foi lá e organizou tudo, como profissão.
Então nós começamos a usar palavras difíceis que as pessoas não entendem, quando nós teremos que proclamar o evangelho simples. Eu não estou falando que o evangelho é algo pequeno, que não é. É a salvação das nossas almas. É a obra que glorifica a Deus. Mas o evangelho simples está aqui, ó. No verso 31, Jesus é o nosso Salvador. Se nós proclamássemos Deus ao invés de tentar ficar falando em termos estereóticos completos de ficar parecendo que nós somos intelectuais, as pessoas estariam mais atentas àquilo que nós estamos falando. As almas das pessoas clamam por isso daqui, clamam pela salvação de Jesus. E quando nós colocamos barreiras dentro disso, nós recebemos a simplicidade do Evangelho. O Evangelho purificado. Nós éramos pecadores e Deus é santo. Somos pecadores e Deus é santo. Deus, como ser justo, precisa cumprir o pecador. Mas ele tem que ouvir os cristos com a mão por causa de Deus. E aí, claro, Jesus pagou um prêmio por nós. A ponderação, isso é difícil. É difícil de falar desse jeito. É simples. Nós podemos falar, mas tem menos de 10 segundos para falar isso. Obviamente nós explicamos melhor para a pessoa depois. Mas eu acho que o jeito Cristo não escreve esses evangelhos e mostra que a fé, ela vem através da Escritura. E isso não precisa de grandes reféns. Isso não precisa. Isso é belo por si só. Isso é bonito por si só. Não. Sou salvo. Isso é maravilhoso. O próprio Deus morreu em nosso lugar. Isso é incrível. Nós não precisamos enfeitar nossas propostas, mas entregar o evangelho por estilhas. Apologética, que é o estudo da sexta trama na definição da fé, ela trabalha com intactas histórias, ela trabalha com a psicologia, trabalha com ciência, trabalha com tudo isso. Isso é importante, mas não é fundamental. Isso é bom, mas se a gente tem um conhecimento disso no bolso, as pessoas vão falar, mas e isso? E eu falo, não, não é assim, você precisa ler e estudar melhor. Estudar um pouco mais e é desse jeito. Mas ela se prega só dentro do psicodélico orgânico, ou de ciências. E aí aqui, para terminar-se, eu dividir a aplicação, eu dou para 2 grupos. Primeiro, com certeza você vai se enquadrar em um desses grupos, eu espero que você se enquadre no segundo. Se você não se enquadrar no segundo e se enquadrar no primeiro, eu espero que hoje você faça o mesmo no segundo. O primeiro grupo é o grupo daquele que ainda não reconheceu a dilúvio de São Paulo. O que João Luiz tem que demonstrar para nós? Que você não precisa mais ficar procurando aqui. Você não precisa ficar fazendo piada para prejudicar alguém. Ficar vendo a tumba de Jesus. Ficar comprando os vários freguinhos que existem por aí. Você não precisa de evidências. As evidências suficientes que estão nesta Escritura. Porque justamente a Escritura é a terra das salvadoras. Então, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, lembre-se que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é exclusiva no brotar a fé em nossos corações, através da atuação espiritística. E o segundo grupo que eu espero que aconteça valeu 2 diferenças. Aqueles que ainda não têm e aqueles que têm. Aqueles que já desenvolveram a percepção de Deus. Aqueles que precisam ficar com os corações. A positiva do Evangelho de João tem 2 propósitos, ou talvez um que pode ser interpretado de 2 formas. Quem iria, disse o Evangelho, poderia nunca ter ouvido de Jesus e naquele momento começar a crer que ele é o Salvador. Ok, isso é o primeiro que eu falei, mas pode ser, com certeza que o João tem a outra budística também, que é reacender até os nossos corações daqueles que já creem. Às vezes a nossa fé oscila, às vezes a nossa fé vacina um pouco, mas a budística de João fala, olha, vocês que estão seguros no nome de Deus Todo-Poderoso. O Cristo Salvador fez uma obra completa. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, quando nós lemos as Escrituras que testemunham a ser escrito Jesus, nós reacendemos até os nossos corações. Por isso, é importante que nós ganhamos o Deus, a Bíblia constantemente, para que ela se reprima e se saciede. Para que nós possamos sermos assim como Tomé pediu, para o Senhor Deus e Deus mesmo. É para isso que eu congelo os meus espíritos. É para isso que o espírito interno cresce. É um testemunho suficiente acerca daquilo que nós precisamos para sermos salvos, para sermos partos de um relacionamento com Deus. Para terminar, vou escrever uma letra do texto que não está em João, mas está em Hebreus. Hebreus capítulo 12, um dos meus textos favoritos. Eu gosto muito de ler o Hebreus de João,
mas também gosto muito desse versículo. Hebreus capítulo 12. Mas antes de fazer esse texto, eu vou focar. Eu sei que você não teve a temporada. Você vai viver o dia inteiro. Você vai começar a dançar. Dicas, adolescente. Dicas, adolescente. Então vamos começar a ver se tem solução para isso. Qual é o ensaio físico para você? Essa é a primeira pergunta que eu te peço. Qual é o ensaio físico para você? Qual é o ensaio físico para você? Qual é o ensaio físico para você? Então, somente a escritura da espécie formadora, de novo, são mentiras. Somente escritura da escritura do Salvador. Sobrinho não pode se sentar. E desculpe pelos desencais de pé. Agora é a ideia inteira. Somente escritura da escritura do Salvador. Quais são as péssimas que nós temos? 4. Qual é o primeiro? Primeiro. O segundo? O segundo. O terceiro? O terceiro. E o último? O resultado. Vamos escrever os 2 agora. Escrever os 2 é o suplemento. Portanto, também nós, vistos que temos amontoarmos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tem na mente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos proposa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que nos é proposta aqui é que nós corramos com a presidência. Nós estamos no meio de uma corrida. Nós estamos no meio de um desafio. Nós estamos no meio de uma competição, digamos assim. Não é a nossa vitória média, galera. Nós temos uma colônia competitiva, como Paulo diz. E agora nós devemos correr olhando triplicamente para quem? Para nós mesmos? Não, olhando triplicamente para Cristo. Ele que é o autor e o consumador da nossa série. O único caminho para o dia é aquela vida fabricada a partir, de fato, de vida. O único caminho para a vida é crer, lá que se der, que Jesus é o Salvador. Não basta você crer que existem por aí. As mentiras existem por aí. Você deve crer que a Escritura fala. A Escritura fala que Jesus é o Salvador. Isso deve orientar as vidas. Isso deve trazer toda a fé em nosso coração. Vamos gravar. Santo e poderoso Deus, obrigado pelo fim de dia, Senhor, e por ter aberto as mãos aos nossos corações. Obrigado por ter aprovado a torça do seu Espírito Santo. Senhor, que nos trouxe a fé em Jesus Cristo. Obrigado por ter aceito através da proclamação da tua palavra. Obrigado porque o alvo da nossa fé é muito exclusivamente pelo Filho Jesus Cristo, que é o que é mostrado como Deus dentro da igreja de João. Obrigado. Também porque nós temos que Jesus não é somente uma pessoa comum. Jesus não é um psicólogo ou Jesus não é um presidente mestre de moral, mas que Jesus é o Salvador. Obrigado porque o Senhor é o Cristo, aquele que libertar a nossa vida do pecado. Obrigado também, Senhor, que a nossa gratidão é imensa porque, tendo isso, nós temos vida. Nós resultamos de um relacionamento com o Senhor. E agora nós temos a certeza de que um dia estaremos eternamente ao seu lado, aprendendo mais de ti, ao lado daquele que nos salvou. Por favor, Pai, faça que essas verdades brotem cada vez mais em nossos corações e transformem para aqueles que estão ao nosso redor, que as nossas palavras não sejam palavras de sabedoria humana, mas palavras pronunciadas dentro do seu espírito. Nós gostamos de proclamar a simplicidade do Evangelho, mas uma simplicidade que muda a vida de todo homem, que cresce, que nos tira da morte e nos traz para vivermos ao seu lado. Esse é o nosso pedido de agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.